Pessoal, essa turminha lá da Globo News parece que não cansa de passar vergonha, né? Eles parecem que adoram passar uma vergonha ao vivo e em cores. E dessa vez eles formaram um grupinho para passar vergonha todo mundo junto, né? A Miriam Leitão, a Leilane Nilbert e o Valdo Cruz passaram a maior carão, né? Diante do Alexandre Schwartzman, né, que já foi um ex-diretor do Banco Central, um economista renomado e reconhecido em todo o Brasil, né, que a Miriam Leitão, né, tentou passar um pano para o Tachad, né, ministro Fernando Haddad, é conhecido como Tachad, mas ele destruiu com ela, pessoal. É isso que nós vamos ver aqui no vídeo. Eu só vou pedir para você deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também deixar o seu comentário, tá? Isso ajuda com que o vídeo seja mais divulgado aí pelo YouTube e a gente consiga alcançar um maior número de pessoas, né, para saber qual é realmente o estado da economia brasileira, né? Não o que a Globo tenta passar aí, né? Passando pano, fingindo que tá tudo bem, né? Puxando o saco do Haddad e do Lula. Não essa economia que a Globo conta aí nas reportagens dela, né? A economia real, né? E é isso que nós vamos ver aqui, os três passando vergonha aí. E vamos direto então para lá, pessoal, sem mais enrolação. Eu já vou começar aqui com a Miriam Leitão. Vamos lá. Tem caído, se você pegar a série histórica. O governo Bolsonaro, de fato, deixou, isso o ministro Fernando Haddad tem dito, e isso é verdade, de fato deixou bombas de efeito retardado, né? Tanto o precatório caloteado e também deixou receitas que ele aumentou, mas não previu no orçamento, como o Bolsa Família. Mas as críticas à gestão fiscal no atual são muito duras. E eu sei que não é uma questão pessoal, porque você e ele e a Haddad foram colegas na universidade, né? Na USP. Mas não tem uma cobrança exagerada? A dívida está crescendo, é verdade, tem que ter uma redução da trajetória, mas também ela tá, os juros a 15%, a dívida ia subir mesmo que o governo conseguisse superávit. Eu queria que você se não há um desequilíbrio na avaliação da gestão fiscal. Você vê que o Alexandre Schwartzman, ele deu até uma risadinha na hora da pergunta, porque é tão ridícula a pergunta dela, né? É tanta passação de pano. Ela já faz a pergunta, na pergunta dela, ela já vai passando pano pro Haddad, pro Tachad, né? Melhor falando, porque o cara tem que ser chamado de Tachad, né? O governo criou um imposto a mais a cada 30 e poucos dias, desde que começou o governo Lula. É um imposto atrás do outro. Vamos ver, pessoal. Claro que se tivesse uma gestão fiscal mais responsável, o juro não seria 15%, seria muito menor. Segundo Miriam, o governo aumentou o gasto em 200 bilhões do final de 2022 para cá. E não foi por causa de bombas escondidas, nem nada. Tá? Esses 200 bilhões já desconsideram os 50 bilhões a mais que foram pagos de precatórios que não tinham sido pagos em 2022. Não pode desconsiderar os 90, porque tinha um pedaço que teria que ser pago em 2023. Mas, de uma forma ou de outra, eu já limpei o número disso. O governo, entre o final de 2022 e meados de 2025, aumentou o gasto na casa, na verdade, uns 240 bilhões, mais ou menos, já ajustados à inflação. Desses 240 bilhões, mais ou menos uns 190 bilhões, 200 bilhões, foram para transferências a famílias, o que estimulou o consumo e, entre outras coisas, forçou o Banco Central a ter que pisar no freio antes do que se imaginava que seria necessário. Esse é um dos canais pelos quais hoje a gente tem que conviver com uma taxa de juros mais alta do que a gente estava planejando naquele momento. O outro canal é que, obviamente, tem essa percepção de que não tem nenhum compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Isso se traduz numa percepção de que a sua dívida está crescendo hoje. Ela está crescendo hoje e qualquer pessoa que saiba manejar as 4 operações chega à conclusão que ela vai continuar crescendo no futuro. Quanto à melhora do déficit acumulado em 12 meses até agora, isso, em larga medida, é um fenômeno de brincar quando você vai pagar os precatórios. A gente está praticamente zerado do ponto de vista do déficit dos últimos 12 meses e o próprio governo, não sou eu que estou falando isso, também, são os números que saíram na programação da revisão bimestral do governo que foi feita nessa semana. Eles projetam um déficit de 75 bilhões para esse ano. Não estou falando, obviamente, do número que você deduz, 50 bilhões de precatório, mais a grana que você usou para pagar INSS. Não, é um número mesmo. 75 bilhões é quando você vai ter que colocar mais de papagaio para cobrir o buraco primário. Então, essas coisas, obviamente, se realimentam. A ideia de que tem uma política fiscal responsável não para em pé. O próprio governo admite isso. Quer dizer, a projeção, vou pegar aqui, aproveitar que eu estou com o meu caderno em mãos, tá? Saiu o relatório de projeções fiscais na semana passada, né? Que o Tesouro que produziu, de novo, não sou eu quem está falando é o
Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional fala com todas as letras que, para fechar as contas do ano que vem, eles precisam de mais 86 bilhões de reais em receita. Então, isso te parece com uma gestão fiscal responsável ou não? Né? E não adianta botar a culpa no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro acabou 2 anos e meio. Né? O que tinha que pagar de precatório que não foi pago em 2022 já foi pago em 2023. Então, assim, agora o jogo é seu. Você, quer dizer, cada um assume os seus BOs nessa história. E o BO desse governo é um BO custoso, 200 bilhões a mais de gasto. Aí sai correndo catando cavaco atrás de receita. Não tem nada de gestão fiscal responsável na história. Tanto que a gente está nessa briga ali de cobrar troco de 20 bi ano de IOF, que foi uma barbaridade, vai causar uma disrupção enorme no mercado de crédito. Mas por quê? Porque os caras não conseguem botar as contas em dia. Schwartzman, bom dia. Valdo Cruz. Schwartzman, Acabou com a Miriam Leitão, hein? Destruiu a Miriam Leitão. Presta atenção agora, porque ela vai até desvirtuar, sabe? Você vai ver, ela vai começar a olhar no celular, ela fala umas coisas ali, meio tipo se desculpando, como, me desculpa, eu não vou mais prestar atenção na coisa da entrevista, e começa a mexer no celular, sabe? De tanta raiva que ela fica, porque ela foi destruída, né? As argumentações dela acabaram, não tiveram a menor repercussão com Alexandre Schwartzman. Vamos lá com o Valdo Cruz agora, que também vai passar mais uma vergonhinha. vou olhar outra questão, né? Infelizmente, na pandemia foi necessário, né? Abrir crédito extraordinário para você enfrentar uma situação que atingiu o mundo inteiro. Só que no Brasil, parece que isso agora virou remédio para todos os males, né? Você tem um problema, faz crédito extraordinário fora do cálculo da meta fiscal. Precatórios, paga fora da meta fiscal. INSS, fora da meta fiscal. E agora, eu não sei ainda qual vai ser o modelo, de repente vem aí uma questão que é a socorro a empresas que vão... Você reparou? Ela começou a reclamar do que o próprio Valdo Cruz estava falando, né? Pegou o óculos, pegou o celular e vai olhar celular em vez de assistir a entrevista. Olha aqui, que cara, olha como é que pode um jornalista nesse nível, né? Da Globo News, cara. Essa mulher tinha que aposentar, meu, ou então vai fazer parte do governo, vai ser auxiliar lá do Fernando Haddad, porque aí, ó, vocês iam estar juntinho, a mesma mentalidade, né? A mesma coisa. Vai lá, Miriam. ser afetadas pelo tarifaço. Não sei se vai, mas pode vir outro crédito extraordinário. Não era o caso, então, de segurar esse dinheiro para fazer isso? Então, já que quer, então, vamos, então, dar um gasto mais nobre para esse dinheiro? Não é uma questão assim, o destino. É que, enfim, a gente criou uma mentalidade esquisita nessa história, né? Quer dizer, fala, não, eu tomo uma medida, eu coloco um limite para os gastos, né? Eu crio um limite para os gastos, mas, ao mesmo tempo, eu não tomo nenhuma medida, né, concreta para garantir que cada um dos componentes que estão dentro desse gasto público acabe se comportando da forma como eu espero. Então a gente sabe há muito, né, que 94% do gasto do governo federal é obrigatório. É previdência, funcionalismo, são os programas sociais, são as vinculações, é o piso mínimo de saúde, educação, etc. Porque o piso, diga-se de passagem, indexado à receita, a estratégia é aumentar a receita, então no outro ano você tem que aumentar o gasto. Quer dizer, tinha que tomar um conjunto de medidas para endereçar o crescimento do gasto obrigatório. Agora, você cria lá o novo arcabouço fiscal, que é basicamente uma redução do teto de gastos, mas aí permitindo criar um teto de gastos mais frouxo. E aí o que acontece é que você vai estar sempre em conflito, né? O conflito é o gasto obrigatório cresce mais rápido do que o limite que você impõe no gasto total, aí você vai começar a criar maneiras de driblar isso. Isso aconteceu com o teto de gastos, aconteceu com as metas fiscais ainda no governo, no final do governo Lula, no governo Dilma, pedaladas, você vive com isso, é meio que nem o cara que tem que fazer regime, né? Mas ao mesmo tempo vai lá, na geladeira e ataca a geladeira, chega de noite, ataca o chocolate. Não, eu tenho aqui eu tenho um limite, eu só não gosto de seguir, porque afinal de contas, né, todo mundo gosta de comer chocolate, também é uma coisa nobre, né? Quem não aprecia um? Mas o problema é que não dá para comer chocolate e emagrecer ao mesmo tempo. Não dá para controlar o gasto público e não mexer nos diferentes mecanismos que determinam a evolução do gasto obrigatório. Ou bem você faz uma coisa, ou então você vai viver com essa história de crédito extraordinário o tempo todo, né? Então, a uma certa altura ainda, quando o Manteiga era ministro, ele tinha desmoralizado completamente as metas fiscais, né? Porque tudo era batido da meta fiscal. E agora a mesma coisa, a gente abate o INSS, depois, ano passado, a gente abateu o gasto com as enchentes, né? E aí os precatórios, aí já tem uma emenda constitucional propondo tirar os precatórios, o pagamento de precatórios da meta fiscal. Quer dizer, é isso, né? A gente finge que está cumprindo a dieta, na prática está atacando a geladeira toda noite. E o que é pior, não é nem de noite, é de dia, à luz do dia, todo mundo está vendo isso, e o peso, ou melhor colocado, a dívida cresce, como até a Miriam reconheceu aqui, a dívida está crescendo. Caraca, meu, acabou com o Valdo Cruz também, hein? Que vergonha esse pessoal da Globo News passa, né? Eles ficam tentando defender o Tachad, defender o Lula. É lamentável, né? É vergonhoso. Uma emissora do nível da Globo se tornar uma emissora tão ideológica como se tornou a Globo News, meu. E a Globo, né? É vergonhoso, né? Vamos continuar aqui, que agora vai ser a vez da Leilani Nilbert. A gente tem um cenário bastante delicado,
se essas tarifas de fato forem aplicadas, com um impacto muito grande sobre as empresas brasileiras. A pergunta sobre a economia como um todo, né? A pergunta é, era o momento mais adequado para liberar esses recursos? Adequado para quê, né? Bom, primeiro, obrigado pelo senhor Schwarzman. Normalmente Alex é suficiente, tá? Mas adequado para quem? Obviamente não é o melhor momento, mas assim, nunca fez parte da preocupação do governo. Quer dizer, na verdade, esse número de 75 bi é o mesmo número que eles tinham na revisão passada. É uma diferença muito, muito pequenininha. Eu não tenho nenhum compromisso fiscal, né? Tem uma percepção por parte do comando do governo, do comando político, e vamos falar a verdade, do comando econômico. Eles de fato acreditam que gasto público é vida. Esse gasto público é vida, em particular numa situação, vamos gastar mais, a gente estão tirando vida de um lado, vamos colocar a vida aqui pelo nosso. Obviamente isso começa a ter impactos, né? A gente não está pagando 7,5% de juro real na dívida à toa. A gente está pagando isso porque tem uma percepção de que, a dívida está crescendo, crescendo, crescendo. Eu topo rolar, mas eu quero ser remunerado pelo risco que eu estou tomando. Então, do ponto de vista do funcionamento da economia, a minha resposta é, obviamente, não era o momento de fazer isso. Também não era o momento sem as tarifas, diga-se de passagem. Mas acho que isso tem uma discordância intransponível da forma como eu vejo a economia e da forma como o comando político e econômico do governo vê a economia. Com a diferença que eu sei o que está acontecendo, eles não. Nossa senhora, o cara acabou, com o Tachad, com o Lula, né? Diz que eles não têm a menor noção, não estão vendo, não têm a menor noção do que está acontecendo, né? Fingem que sabem, né? Bom, o Fernando Haddad foi considerado o pior prefeito da história da cidade de São Paulo, né? Foi considerado também um dos piores ministros da educação de todos os tempos, né? Ele gastou uma fortuna no ministério dele e deixou o Brasil num dos piores índices, né, de educação de todos os tempos, quando ele foi ministro da Educação. É uma vergonha, né? É uma vergonha o Lula colocar um cara desse para ser ministro da Economia, né? Mas eles têm que colocar os amiguinhos, companheiro, tem que fazer parte do governo, né? Tem que ser os companheiros. Não importa se o cara não entende nada do assunto, se o cara é completamente incompetente, né? Mas tem que botar o cara lá, né? E aí fica esses idiotas, esses pseudo-jornalistas da Globo News, né? Querendo passar pano para um governo horrível que é o governo Lula. Eu acredito que o governo Lula, quando acabar, vai terminar ficando conhecido provavelmente como o pior governo que já existiu no Brasil em todos os tempos. Esse governo é muito ruim. Tem centenas de escândalos de corrupção rolando que o pessoal não fala e a mídia tradicional, o consórcio da mídia está escondendo, né, os escândalos de corrupção. E eu não sei se vocês sabem agora, se você é aposentado, se seu pai é aposentado, sua mãe, algum familiar seu é aposentado, e se por acaso você foi tirado o dinheiro, né, da sua aposentadoria aí nesse esquema corrupto aí do governo Lula, né, que favorecia os sindicatos e essas entidades aí amiguinhas, né, do PT, né, esse pessoal tudo amigo do PT, né? O governo Lula conseguiu no STF que agora, se um velhinho, né, se sentir injustiçado pela decisão do INSS, ele simplesmente não pode recorrer à justiça. O STF autorizou o governo, não é que ele autorizou o governo pediu e o STF tomou uma medida que não permite que nenhum aposentado recorra à justiça caso ele fique achando que foi injustiçado aí. Por exemplo, se o velhinho foi tirado o dinheiro da aposentadoria dele e o INSS acha que não foi, que estava certo, que ele tinha autorizado, tal, ele não tem como recorrer, simplesmente não tem como recorrer. Essas ações foram impedidas pelo STF a pedido do senhor Luiz Inácio Cachaceiro Lula da Silva, né? Então, olha aí, que esse é o governo, né, do amor, né, o governo do amor, os defensores da democracia, né? Bom, vocês sabem tudo o que está acontecendo, eu não preciso ficar falando mais muita coisa aqui, né? Então é isso, pessoal. Taca o dedo aí, compartilha esse vídeo para todo mundo, né? Para que o pessoal veja
realmente a situação que está a economia do Brasil, né? Como as emissoras de TV estão passando pano. Dessa vez eles esqueceram de combinar com o entrevistado, né? Aliás, o Alexandre Schwartzman, ele não muda de opinião, não. Ele fala a real. Todas as entrevistas que eu vejo com ele desce a lenha para valer no pessoal do governo, né? Aliás, ele também faz comentários lá na TV Cultura, ali, uma vez por semana. Parece que ele participa do Jornal da Cultura e é um economista extremamente renomado no Brasil inteiro e já foi diretor do Banco Central. Então é isso, pessoal. Não esquece de compartilhar, deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, tá? Para receber novos conteúdos e deixa o seu comentário aí, beleza? Deixa aí nos comentários a sua indignação. Vamos conversar aí no chat dos comentários, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e tudo de bom.